Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Mas é por isso que a Bíblia é o maior livro de todos? Porque ele é contado por vários autores? Contado por vários autores. São mais de 50 autores. Quem foi o cara que teve a ideia da Bíblia? Tem um relato? Sim? Tem. Vou te falar quem foi, o Espírito Santo. Essa é a questão. Pedro responde isso falando o seguinte: porque nenhuma passagem da Bíblia, ele diz nenhuma profecia, foi dada por particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Por isso que a Bíblia tem falhas na forma de comunicação, porque ela é humana, mas ao mesmo tempo é divina. Essa Bíblia falha no sentido da linguagem, é hebraico, é grego, é aramaico, ela pega o cara da cadeia lá e faz ele deixar de ser traficante. Mas trazendo pro terreno, quem foi o primeiro cara a botar a primeira canetada ali? Moisés. Moisés. Primeiras folhas foi dele. Moisés, primeira folha foi dele. Aí ele mostrou pra turma. Mostrou pra turma. Porque a gente tava... Outro dia eu fiz um vídeo... preciso explicar uma coisa aqui, Diga. já que fala Moisés. Calma que tem um vinho Muita gente ainda. vai mandar uma mensagem aqui falando assim, não, Rodrigo, tô falando bobagem, porque todo mundo sabe que Moisés é um mito, que os livros do Gênesis foram escritos depois do cativeiro da Babilônia, né, no século VI e tudo mais, e que atribuiu-se a Moisés. Isso é o que a galera protestante dizia lá de Wellhausen. Lembra que eu falei que a Igreja Católica que levantou contra teólogos protestantes que estavam desacreditando a Bíblia? Só que essas palavras que disseram que o Gênesis foi uma compilação de documentos feita na época do cativeiro, que muita gente ouve isso por aí, isso foi dito antes da comparação da Bíblia com esses documentos da época. E hoje, quando a gente compara, a gente tem muito mais luz para entender o ambiente bíblico do que naquela época. Então, o que eu posso dizer hoje? O estilo de redação do Gênesis, do hebraico do Gênesis, não é compatível com o estilo de redação do século VI a.C., e sim com o século XVIII, com o século XV a.C. Eu vou explicar, o pessoal vai entender. Se você pegar uma carta, achou uma carta aqui, e na carta está dizendo assim, a moça lavava a louça enquanto suas irmãs não faziam nada. Suas irmãs se chamavam Albertina, Josefina, tá certo? E Efigênia. Você sabe, isso aqui é anos 40, 20... Porque hoje, dificilmente, você vai achar uma menina chamada Efigênia, Albertina, pelos nomes, pelo voz mecê, pelo moiça, loiça. Você que sabe português, fala assim, desculpa, esse português não é... Ele é arcaico. De agora, ele é arcaico. Agora, daqui a 2.000 anos, alguém pode pegar essa carta e falar, essa carta foi escrita em 2023. Mas quem conhece bem o português sabe que pela nomenclatura, não. Pelo estilo do hebraico, do Gênesis, ele não é daquela época da Babilônia, ele é anterior. E ele está cheio de expressões idiomáticas egípcias. Antes de entrar na próxima pergunta, que eu não queria deixar a questão do Moisés, que ele perguntou ali. Existe um mito do Sargão, o grande Sargão, que diz, minha mãe, a sacerdotisa, me deu à luz em oculto. Isso está num tablete cuneiforme. E ela me colocou nas águas do rio Eufrates, num cesto com betume. E as águas do Eufrates não me consumiram. Até que eu fui levado ao templo e tudo mais. E Moisés também é colocado num cestinho com betume no rio Nilo, tá certo? E parece que plagiou a história ali. Só que realmente é semelhante, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Existem outros relatos também de crianças colocadas em rios. Como se fosse uma tradição. Uma tradição. Por exemplo, no Brasil, dos anos 20, 1910, 1920, quando muitas meninas davam mãe solteira, que hoje uma mulher pode engravidar e ela vai criar o filho dela numa boa, embora exista ainda muita barreira contra a mulher ainda tem que lutar muito para ter o papel dela na sociedade, o machismo não está
descartado, como o racismo também não está. Sim, Se é óbvio, eu sou negro, eu sei. unidade. Porém, é a unidade. Porém, a gente sabe que uma mulher hoje tem muito mais facilidades do que uma mulher de 1920. Uma mulher hoje que tem gravidez solo, ela é muito menos discriminada do que uma mulher de 1920. Tem menos dificuldade, né? Menos dificuldades. Isso que tá claro, acho que não falei nenhuma bobagem Sim, aqui, não. né? Claro. E o que muitas mulheres faziam, ou até muitos pais de meninas que engravidavam fora do casamento, obrigavam a menina a fazer? Para onde que as crianças rejeitadas eram colocadas? Orfanato? Orfanato. Mas não tinha tanto orfanato. No berço? Porta de igreja. É verdade. Aham. Lembra do Victor Hugo? Onde é que o Corcunda de Notre Dame foi colocado? É verdade. Na porta de uma igreja. Marcelino Põe Vinho, porta de igreja. Né? E lá na Bahia tem muito aquela roda que o pessoal que tinha aqueles mosteiros. Por que as mães levavam as crianças para a porta de igreja, orfanato? Porque assim, aqui meu filho vai ser, eles não vão jogar fora, vai ser criado. Então você tem várias histórias de crianças que eram colocadas em porta de igreja, e nenhuma plagiou a outra. Naquela época, os rios eram considerados sagrados. Então, uma mulher que queria esconder uma criança, nada melhor do que colocar num rio sagrado. Eles não se conversavam, Então, a semelhança entre a história de Moisés e de Sargão é semelhante à história de Corcunda de Notre Dame e Marcelino Pão e Vinho. É quase como os se a dois gente colocados à falasse porta de uma assim, igreja.